Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no meu canal Artes e Dicas da Cláudia. Eu sou a Cláudia e minha dica de hoje vai ser ensinar vocês a fazer esse lindo bico para acabamento do tapete de vocês ou de um suplá, da peça de crochê que vocês gostarem. Esse tapete aqui vai ter vídeo aula dele lá no canal Crochê Cláudia, mas aqui como é um vídeo, um canal de dicas, eu vou dar dica de como vocês fazerem esse bico. Esse bico, ele vai 4 carreiras, olha, 1, 2, 3 e 4 com o acabamento de picô. Esse bico, ele se inicia aqui nessa carreira. E eu vou fazer hoje ele nesse tom de verde, que ele é muito bonito, é um tipo de verde jade, e no branco. Porque para fazer esse bico, precisa assim de 2 tonalidades de barbante, que se fizer numa só, ele não dá esse efeito maravilhoso. Então, vamos lá já fazer esse acabamento, que espero que vocês gostem muito. Aqui, pessoal, eu fiz uma base, como se fosse essa parte aqui do tapete, né? Só uma base, eu não contei pontos, tá? É bem aleatório, é só para mostrar para vocês como que faz o bico. Então, agora vamos colocar o branco. Eu sempre vou dar início aqui no comecinho, eu vou cortar meu fio e voltar, que é como se eu estivesse iniciando a próxima carreira, tá? Então, aqui eu vou fazer um nozinho, eu vou iniciar aqui já no primeiro, e fazer 3 correntinhas. Eu já conto essa primeira aqui como uma correntinha, e faço mais 2. E aqui eu vou fazer mais 2 pontos altos. Nessa primeira carreira desse bico, é assim, ó, é 3 pontos altos, 2 correntinhas, pulando 2, fazendo na terceira. Então, vai ser grupinhos de 3 pontos, com 2 correntinhas de separação, pulando 2 pontos, assim, ó. 3 pontos, 2 correntinhas, pula 2 e vai no terceiro. Então, essa primeira carreira do bico é sempre assim. Então, essa carreira, que é a primeira do bico, vocês fazem dessa forma, que é as 3 correntinhas, 2 pontos, pula 2, todinha assim. Então, eu vou voltar aqui do início da carreira e vou começar aqui nesse espacinho, tá? No espacinho de 2 correntinhas. Aqui eu inicio e faço um total de 6 pontos altos. Ó, e essas 3 correntinhas eu já conto como ponto alto. Então, eu vou fazer mais 5, ó, 2, 3, 4 e 5. Eu faço uma correntinha, eu venho aqui no próximo espaço e faço 2 pontos baixos. 2 correntinhas, no próximo espaço, um grupinho de 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5 e 6. Uma correntinha, o próximo espaço é 2 pontos baixos. E nessa carreira, a sequência é essa: um grupinho de 6 pontos, no próximo espaço, 2 pontos baixos, 6 pontos, no próximo espaço, 2 pontos baixos, sempre separado com uma correntinha. Ficando dessa forma. A próxima carreira, vamos continuar na mesma cor. Eu vou iniciar aqui no primeiro ponto, que seria as 3 correntinhas. Vou fazer mais 2, 3 e mais uma, 4. Vou aqui no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação. No próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha de separação. E vou fazendo assim em todos os pontos, que seriam 6 pontos, todos com uma correntinha de separação. Eu venho aqui, eu faço uma correntinha, e aqui onde eu fiz os 2 pontos baixos, eu faço um ponto baixo no centro, uma correntinha, e vou aqui no próximo bloquinho, sempre fazendo um ponto para cada ponto de base, separado por uma correntinha. Olha, ela é bem simples, parece complicado esse acabamento, mas ele não é. Então, é só fazer um ponto para cada ponto de base, separado por uma correntinha.
Ó, um ponto e uma correntinha. Faço uma correntinha e aonde eu fiz 2 pontos baixos, eu apenas faço um ponto. Então, essa terceira carreira do nosso bico é dessa forma. E ficando a terceira carreira desse bico dessa forma, bem simples. Agora eu vou fazer a última carreira na cor branca. Venho aqui. E vou começar aqui, nas 3 primeiras correntinhas. Venho aqui na terceira correntinha, emendo o meu fio. E aqui eu vou fazer mais 2 correntinhas. Volto no primeira correntinha e faço um ponto picô. Faço um ponto baixíssimo no próximo ponto. 3 correntinhas que formam o ponto picô. Faço um ponto baixíssimo no próximo ponto. 1, 2, 3 correntinhas, um ponto baixo na primeira, formou picô. E faço o ponto baixíssimo no próximo ponto. 1, 2, 3, um ponto picô. Ponto baixíssimo no próximo ponto. Agora aqui a gente vai fazer o seguinte: vamos dar 2 voltas na agulha e vamos fazer um ponto alto em relevo aqui nesse primeiro ponto. Olha como que é onde a gente vai fazer. Acabou os pontos, picou aqui. Esses 2 pontos é o que tá aqui no meio, né? Esses 2 bloquinhos é o que ficou bem centralizado aqui. Então, a gente vai fazer aqui nesse primeiro. Então, olha como eu falei, 2 laçadas na agulha. Eu vou fazer um ponto alto em relevo nesse ponto aqui. Então, eu introduzo a minha agulha aqui, ó, puxo o meu fio, eu dou uma puxadinha para facilitar, tiro 2. Puxo novamente, tiro 2, tá? Puxo mais um pouquinho só e tiro os outros 2. Dou novamente 2 laçadas, agora eu vou fazer aqui nesse ponto, ó. Introduzo a minha agulha dessa forma, puxo o meu fio, tiro 2, puxo mais um pouquinho, tiro 2, e puxo um pouquinho, tiro os outros 2. Eu venho aqui nesse próximo bloquinho aqui, faço um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto, dessa forma. Agora, aqui eu vou fazer os picozinhos. 1, 2, 3 correntinhas, ponto baixo na primeira, que é um ponto picô. Faço ponto baixíssimo no próximo ponto. Novamente, um ponto picô. E abaixo ele aqui, ó, no próximo ponto com ponto baixíssimo. 3 correntinhas, um ponto baixo na primeira correntinha. Um ponto baixíssimo no próximo ponto. 1, 2, 3. Formei meu ponto picô. Um ponto baixíssimo no próximo ponto. 1, 2, 3 correntinhas. Um ponto baixo, formou meu ponto picô. Venho aqui no próximo ponto com ponto baixíssimo. Agora, vamos fazer o ponto alto em relevo duplo. Dou 2 laçadas, venho aqui nesse ponto, ó, introduzo minha agulha por aqui, como se fosse o ponto em relevo. Puxo, tiro 2, puxo mais um pouquinho, tiro mais 2, puxo mais um pouquinho os outros 2. Novamente, dou 2 laçadas, agora eu vou fazer nesse aqui, ó. Introduzo minha agulha, puxo meu fio, tiro 2 pontos, mais 2 e mais 2. E aqui agora no próximo, ponto baixíssimo. E fica dessa forma. Vou fazer mais uma vez. Os pontos picô é fácil de fazer, ó. Tá vendo? É só fazer o ponto picô, fecho ele com ponto baixíssimo no próximo ponto, novamente o ponto picô, ponto baixíssimo no próximo ponto, o ponto picô, faz um ponto baixíssimo no próximo, e venho aqui no próximo, e falta mais um. Agora, vamos novamente fazer o ponto alto em relevo. Ó,
duplo, né? Duas laçadas, veio aqui nesse ponto, introduzo a minha agulha aqui, ó, puxo o fio, dou uma puxadinha para facilitar, tiro dois, tiro mais dois e tiro os últimos dois. Novamente, duas laçadas, venho aqui, ó, puxo o meu fio, tiro dois, mais dois e mais dois, e prendo com ponto baixíssimo aqui no próximo. Ó, e dessa forma vocês aplicam no trabalho de vocês. Uma dica também, pessoal, depois que vocês fizerem todinha essa carreira, vocês podem estar puxando esse ponto para ficar bem aqui para cima, tá? Ó, facilita, ó, vai ficar mais bonito. Vocês podem dar puxando ele aqui, ó, para ficar bem aqui em cima. Aqui é só uma amostra, pessoal, para vocês aprenderem a fazer esse acabamento, tá? Mas olha como ele fica bonito, muito bonito. E dá uma valorizada no tapete ou na peça, noutra peça que vocês possam fazer. Então, minha dica de hoje foi esse ponto para acabamento. Espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!